Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder e vamos com a notícia que vem diretamente com André Marcília. Lula vai trair o STF e jogar ministros na fogueira. Fique até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para André Marcília. E aqui a gente não aceita narrativa pronta, porque investigamos, analisamos e revelamos os bastidores das decisões que impactam o Brasil. E vamos além da superfície. Questionamos, conectamos fatos e mostramos o que está por trás dos interesses. Mostramos informações sem maquiagem, análises firme e compromisso com a verdade. Bastidores do poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Lula já está no modo reeleição. Claro, e como está no modo reeleição, quer se descolar dos ministros que não conseguem se descolar de escândalos, sobretudo dos escândalos relacionados ao Banco Master. Então agora o Lula resolveu romper com os ministros, trair, vamos dizer assim, os ministros e criar uma forma de mostrar que ele está do lado de lá da trincheira, não do lado dos ministros, mas do lado daqueles que combatem os ministros. Tem que ser muito, mas muito otário para acreditar nisso. Eu sou André Marcília e vou te contar essa história toda agora. Eu peço só antes que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu like, deixa o seu joinha. O Lula, ele agora quer criar uma PEC, o Estatuto da Integridade Pública. O Lula não sabe nem o que é integridade, nem o que é pública, eu acho que nem o que é estatuto. Mas enfim, é uma piada, como sempre. Mas o texto é que é pior, porque o texto, ele, que ainda está em fase de ajustes, traz uma série de inovações como resposta a essa crise do STF e prevê punição e responsabilização, que é o que mais falta hoje no Supremo, a autoridades que, enfim, se desviam da sua função do cargo. O problema é que o Lula também faz isso, e às vezes até pior. A PEC, ela prevê que integrantes de tribunais superiores, de contas, do Congresso, governadores, etc., eles sejam obrigados a manter publicidade ativa e permanente no portal eletrônico da transparência, com compromissos, reuniões, audiências e etc. Isso seria muito bom, Lula, se você depois não colocasse todos esses eventos que deveriam estar no portal da transparência sob sigilo de 100 anos. Inclusive chegou a colocar a agenda da sua esposa, a Janja. Bom, mas não é só. Num dos trechos mais duros, supostamente, ele prevê a publicação de declaração de todas as atividades profissionais, empresariais, associativas e consultivas exercidas pelo agente público, pelo seu cônjuge, ou seja, pela sua mulher, pelo seu esposo ou companheiro ou parentes de até terceiro grau, nos 5 anos anteriores à investidura do cargo. Ou seja, se você é sócio de um cassino clandestino e quer ser ministro do STF, você teria que declarar esse seu desejo. Isso não tem efetividade nenhuma, como a gente sabe. O Lula está fazendo isso só para demonstrar um desejo eleitoral de poder se colocar do lado de cada trincheira. Ele sabe, já deu declarações, segundo ele, de que a extrema-direita iria usar, né, o STF ou a crise do STF como uma forma de alavancar a própria campanha. Então ele quer alavancar também, entrar nessa onda, alavancar a campanha dele, dizendo que ele é a favor de responsabilizar ministros que agem mal. O problema, Lula, é que os ministros agiram mal em conluio contigo e muitas vezes. Se não nesse caso Master, a gente ainda não sabe, sem dúvida alguma em outros mais. O STF e o governo federal formaram um consórcio estatal. E isso desde o início do governo Lula. E esse consórcio estatal é responsável pela perda das liberdades dentro do país, é responsável pela perseguição de inimigos e adversários, inclusive promovidos pela própria AGU, e agora não é com ideia de PEC, ou com lei, ou com discurso, Lula, que você vai conseguir colar a história de que você está combatendo ministros do STF que até hoje foram responsáveis por você estar dentro do governo. Se não fossem os ministros do STF, esse governo já teria caído, ou não teria, no mínimo, governabilidade, como o próprio Lula já assumiu. Então, é uma traição aos ministros do STF, mas na eleição, né, traição, a gente sabe que faz parte do jogo. O ponto é se o eleitor vai ser tolo o suficiente para acreditar que o Lula quer combater aqueles que ele ajudou a criar, os ministros que estão aí do STF. Se você gosta das minhas análises e gostou desse vídeo, eu tenho um convite.
E vamos para mais notícias no site Poder 360. PT prepara atos pelo fim da escala 6 por 1 no 1º de maio. Marcha em 15 de abril com militância e Lula inicia a mobilização até o Dia do Trabalhador. O PT articula uma mobilização nacional para o Dia do Trabalhador em 1º de maio, com atos nos 27 estados em parceria com os centrais sindicais e movimentos sociais. A manifestação terão como principal pauta o fim da escala de trabalho 6 por 1. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve enviar ao Congresso ainda nesta semana um projeto de lei em regime de urgência para tratar do tema. A informação foi confirmada ao Poder 360 pelo secretário de comunicação do PT, Éder Valadares. Segundo ele, o partido já iniciou panfletagem em todo o país e lançou a campanha Porta-Vozes do Brasil e da Democracia, quem ganha dimensão nacional a partir de 1º de maio. A mobilização terá um evento preparatório, a Marcha da Classe Trabalhadora, marcada para 15 de abril em Brasília. A marcha será precedida de plenário da CONCLAT, que aprovará a pauta da classe trabalhadora com prioridade para o período de 2026 a 2030. Ao final, lideranças sindicais se reúnem com Lula no Palácio do Planalto para entregar os documentos. A pauta desse ato reúne 68 itens. Entre as principais estão a redução de jornada de trabalho sem corte de salário, a regulamentação do trabalho por aplicativos, o combate à pejotização e o enfrentamento ao feminicídio. O PT também se reunirá à militância de 23 a 26 de abril no Congresso Nacional do partido, antes de 1º de maio. A mobilização será o eixo da estratégia do PT para as eleições de 2026. O partido pretende mostrar força nas ruas e nas redes, combinando atos presenciais com uma ofensiva digital condenada. O fim da escala 6 por 1 é a principal bandeira das manifestações. O PT afirma que a jornada 6 dias de trabalho para cada um dia de folga esgota os trabalhadores e compromete o direito ao lazer, à convivência familiar e à cultura. O contexto, porém, inclui um histórico recente de baixa mobilização. Em 2024, o ato das centrais sindicais reuniu pouco mais de 1.600 pessoas no estacionamento da Neoquímica Arena, em São Paulo. Segundo o levantamento da USP, Lula classificou o evento como mal convocado e criticou o então ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência. No ano passado, o presidente desistiu de participar dos atos de 1º de maio para evitar novos desgastes. Decisão reforçada depois de revelação de fraudes do INSS. Neste ano, a Secretaria-Geral ainda não confirmou a realização do ato próprio do governo, mas os petistas contam com isso. Valadares também anunciou o lançamento de um novo aplicativo do PT com recurso de gamificação e canal direto com filiados, além da campanha de porta-vozes para combater a desinformação e divulgar ações do governo. Um dos nomes citados para a tal função é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Então, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino abaixo para mais informações. Agradeço a todos pela audiência.